Olá, eu sou a professora Mariana, bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos estudar juntos os conteúdos de língua portuguesa. A aula de hoje será sobre os tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicado e nós vamos estudá-los agora. Eles são predicado nominal, predicado verbal e o predicado verbo nominal. Vamos começar pelo predicado nominal. Dê uma olhada nas frases. O homem parecia agitado. Veja que quando eu interrompo a minha frase no verbo parecer, esse verbo me diz muito pouco sobre o meu sujeito, o homem. Na verdade, o que vai falar mais sobre o sujeito é o meu adjetivo agitado. Então, quando eu tenho um verbo que possui um significado fraco, ou seja, um verbo não nocional, eu vou ter um predicado nominal, porque quem vai falar mais do sujeito vai ser o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal ele é caracterizado pela presença de um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Olha um outro exemplo. Pedro permanece ocupado. Veja que, mais uma vez, o verbo permanecer possui um significado muito amplo, muito vago a respeito de Pedro. Então, eu necessito de uma palavra que me dê informações complementares a respeito do sujeito. Portanto, esse verbo, aqui nessa frase, ele é um verbo de ligação. O que fala mais sobre o meu sujeito é o predicativo do sujeito. Então, na classificação dos predicados, eu vou dizer que o predicado permanece ocupado é um predicado nominal, porque ele tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Olha o outro exemplo. Os alunos permaneceram calados. Mais uma vez, o sentido do verbo permanecer é muito vago em relação ao sujeito, os alunos. Então, esse predicado é caracterizado pela presença de um verbo de ligação ou um verbo não nocional, que possui um significado bem vago, bem fraco em relação ao sujeito, mas quem fala sobre o sujeito, quem dá mais significado ao sujeito, é esse adjetivo, que vai ser caracterizado como um predicativo do sujeito. Vamos agora ver a definição desse predicado nominal em si. É aquele que tem como núcleo um predicativo do sujeito. Os verbos que ocorrem nesse predicado são sempre verbos de ligação. Então vamos lembrar que o verbo de ligação é sempre aquele verbo que tem um sentido muito vago, não fala muito sobre o sujeito. Quais são os verbos que mais frequentemente ocorrem nesse sentido, né? São os verbos ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar, parecer, virar ou tornar-se. Mas muito cuidado, eu não posso dizer que sempre esses verbos serão verbos de ligação. Eu preciso analisá-los dentro da oração. Para aí sim eu ver se esse verbo fala mais sobre o sujeito, se ele tem uma característica nocional ou se não, se ele não possui essa característica. O outro predicado que nós vamos analisar agora é um predicado verbal. Como o próprio nome já diz, agora o seu núcleo vai ser diferente. O núcleo desse predicado será o verbo. Dê uma olhadinha. Maria adora doces. Veja que agora esse verbo, ele é rico em significado. Ele já acrescenta algo sobre o sujeito. É um verbo nocional. Então, quando eu possuo verbos que já dizem algo sobre o sujeito, uma ação do sujeito, né? Então, ele vai ser um verbo como núcleo do meu predicado. Então, para ser predicado verbal, eu preciso de verbos desse tipo. Verbos que sejam ricos em significado, verbos nocionais. Nesse caso aqui, eu tenho a presença de um verbo transitivo direto. Se você tem dúvidas sobre a transitividade verbal, retorna lá na aula de transitividade verbal para você relembrar como se estabelece essa relação entre o verbo e os seus complementos. Então, para esse tipo de predicado, eu vou ter 4 opções de verbos. Ou o núcleo do predicado será um verbo transitivo direto, ou o núcleo do predicado será um verbo transitivo indireto, como o verbo gostar,
Ou o núcleo do predicado será verbo transitivo indireto e direto, também chamado de verbo bitransitivo, ou o núcleo dele será um verbo intransitivo. Vamos dar uma olhadinha nas frases só para a gente fazer uma relação de diferença com o predicado anterior, que era o predicado nominal. Veja aqui, Maria gosta de doces. O verbo gostar já me diz algo sobre Maria, então ele é rico em significado. Logo, ele já adiciona algo sobre Maria, ele é o núcleo do meu predicado. Maria emprestou o caderno ao colega. Aqui também eu falo de uma ação de Maria, eu já adiciono algo a respeito do sujeito. Ele é um verbo nocional, é rico em significado em relação ao sujeito. E Maria viajou. O verbo viajou é um verbo intransitivo, ele não necessita de complementos para o seu significado. Ele tem um significado em si. Então, frases que possuem verbos intransitivos, orações que possuem verbos intransitivos, são orações com predicado verbal. Então, nós podemos conceituar o predicado verbal como sendo aquele que possui como núcleo um verbo. Esse núcleo pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo bitransitivo ou um verbo intransitivo. Agora nós vamos ver o último tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Como o próprio nome já diz, esse predicado terá dois núcleos, o verbo e o nome. Então vamos analisar esse tipo de predicado. A primeira frase, as meninas saíram da aula alegres. Perceba que se eu interromper a frase no verbo saíram, a minha oração já tem sentido completo. Isso se deve ao fato de que esse verbo é um verbo intransitivo. Ele não necessitaria de nenhum complemento, ele não necessita de nenhum complemento. O que vem depois fala do modo como as meninas saíram da aula. Então, é um predicativo do sujeito. Nesse tipo de predicado, eu tenho o núcleo verbal e eu tenho o núcleo nominal em relação ao sujeito. Verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. A outra possibilidade de ter predicado verbo nominal está aqui nessa frase. A viagem deixou a mãe preocupada. Perceba que agora eu tenho um verbo transitivo. A viagem deixou quem? A mãe, o meu objeto do verbo. Mas como a mãe ficou preocupada, então eu estou modificando, adicionando uma informação a esse objeto. Eu tenho um predicativo do objeto. Esse é o segundo caso de predicado verbo nominal, quando eu tenho a presença de um verbo transitivo, mais um objeto, mais o predicativo desse objeto. O outro caso é quando eu tenho um verbo transitivo, eles assistiram. Assistiram o quê? Ao espetáculo. Ao espetáculo é o meu objeto. Emocionados é o predicativo do sujeito, porque diz respeito ao modo como eles ficaram ao assistirem o espetáculo. Então, esta é a terceira possibilidade de construção de um predicado verbo nominal. Eu terei um verbo transitivo, mais um objeto, mais um predicativo do sujeito. Então, conceituando esse tipo de predicado, nós podemos dizer que o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um núcleo verbal, que pode ser um verbo transitivo ou intransitivo, e um núcleo nominal, que pode ser um predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito. Para que a gente possa fixar um pouco melhor a respeito desses tipos de predicado, nós vamos fazer alguns exercícios. Olha, ele não chegou. Perceba que eu interrompo o meu enunciado no verbo. Esse verbo possui um sentido completo, ele é um verbo nocional, rico em significado. Ele não necessita de nenhum complemento e já diz muito sobre o seu sujeito. Então, ele é um núcleo muito forte dentro do predicado. Nesse caso, eu vou ter um predicado verbal. Gustavo e eu viajamos muito. O verbo viajar também é um verbo nocional,
rico em significado, já adiciona algo sobre o sujeito, uma ação sobre o sujeito. Então veja que ele é, dentro do predicado, uma palavra muito forte. Ele exerce uma função de núcleo. Também será um predicado verbal. O dia está lindo hoje. Se eu interrompo o meu enunciado no verbo, perceba que agora o sentido desse verbo é um sentido muito vago. Ele não me diz muita coisa sobre o meu sujeito. Então, esse verbo pede, ou melhor, esse sujeito pede algo mais a respeito. Lindo se refere muito mais ao sujeito do que propriamente ao verbo. Por isso, o núcleo agora está no adjetivo, ou seja, no nome. Então, eu tenho um predicado nominal. A reunião deixou João aflito. Então, agora perceba, eu tenho um verbo que vai pedir complemento. Ó, a reunião deixou João, mas João precisa também de algo mais para ter significado, o modo como ele ficou após a reunião ou durante a reunião. Então aqui eu terei um núcleo verbal que fala sobre o meu sujeito, mas eu também terei um núcleo nominal que fala sobre o meu objeto. Por isso, um predicado verbo nominal. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, inscrevam-se no nosso canal e se ficou alguma dúvida sobre os conteúdos trabalhados na aula de hoje, é só acessar os links na descrição deste vídeo. Até a próxima!